Fala, Nação Celeste, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão cabuloso. Meu povo, 88 milhões de reais e Palmeiras arma chapéu no Cruzeiro por meio-campista. E reforço do Cruzeiro nem chegou e já está dando dor de cabeça para Leonardo Jardim. E Samuel Venâncio pega geral de surpresa e crava tudo sobre chegada de Matheus Gonçalves ao Cruzeiro. Então bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, é claro, aquele pedido sempre importante, pessoal. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma facinha para você ficar por dentro de todos os bastidores da Toca da Raposa. Então, bora lá de mais uma resenha! O Cruzeiro que segue no mercado em busca de reforços, mas tem encontrado dificuldades em fechar com novos jogadores nessa janela de transferências. Até o momento, o Cruzeiro ainda não anunciou ninguém desde que o mercado ficou aberto no início do mês de julho. Lembrando que a janela de transferências vai até 2 de setembro e o Cruzeiro corre contra o tempo para contratar ainda nesta janela. E um dos nomes especulados do Cruzeiro foi o do meio paraguaio Júlio Enciso, que pertence ao Brighton da Inglaterra. Apesar do jogador ter sido associado ao Cruzeiro, a expectativa é de que o rival da Série A do brasileiro feche a contratação do reforço, o Palmeiras. Meu povo, de acordo com informações do jornalista André Hernan, a diretoria do Palmeiras já se movimenta nos bastidores para chegar a um acordo com o Brighton. A proposta do Palmeiras pode chegar a 14 milhões de euros, algo na casa aí dos 88 milhões de reais na cotação atual. Pessoal, é muita grana. E Júlio Enciso, que tem apenas 21 anos e já é titular absoluto da seleção do seu país. Formado nas categorias de base do Libertad do Paraguai, o jogador foi vendido ao Brighton ainda muito novo e atua na Premier League há 3 temporadas, mas não conseguiu se firmar na equipe. Na última temporada, Júlio Enciso atuou por empréstimo pelo Ipswich, time que acabou sendo rebaixado à 2ª divisão do campeonato inglês. O meia atuou em 13 partidas ao todo, com 2 gols marcados e 3 assistências anotadas. A expectativa é de que o Palmeiras conclua a contratação do paraguaio nas próximas semanas. Pessoal, Cruzeiro e segue firme e forte no mercado, lembrando que a expectativa, o objetivo da diretoria do Cruzeiro é contratar jogadores jovens e que possam aí dar retorno tanto técnico como físico e principalmente, uma venda futura aí, porque o Cruzeiro precisa começar a ter fluxo de caixa com venda de jogadores. Pedrinho BH não vai ficar mantendo o Cruzeiro injetando dinheiro aí do seu bolso o resto da vida. A expectativa da diretoria da cúpula celeste é que o Cruzeiro comece aí, a se autossustentar entre 5 a 8 anos. Enquanto isso, Pedrinho BH abre os cofres aí e está com tudo no mercado em busca de jogadores deste perfil. A ideia é que o Cruzeiro traga aí em torno de 3 jogadores, um atacante que atue pelas beiradas, um atacante mais centralizado e um zagueiro que joga pelo lado esquerdo. Então, janela de transferência segue aí aquecida, vários nomes ventilados e o Cruzeiro segue na busca aí por reforços. E o primeiro deles, é claro, o primeiro reforço do Cruzeiro na janela de transferências do meio do ano deve ser o atacante colombiano Luis Sinisterra, de 26 anos, que joga pelo Bournemouth da Inglaterra. As negociações estão avançadas e a expectativa é que haja sim um acerto já nos próximos dias. No entanto, a chegada do reforço faz com que o técnico Leonardo Jardim tenha uma situação a resolver. Além de encaixar Luis Sinisterra na equipe titular, Leonardo Jardim vai precisar lidar com o fato do colombiano ter um histórico recente de lesões, o que preocupa aí e muito. Só na última temporada, Sinisterra fez apenas 14 partidas pelo clube inglês, com 1 gol marcado e 1 assistência anotada. E ele teve algumas lesões nesse período e não entra em campo desde o dia 15 de março, meu povo.
quando o Dortmund perdeu por 2-1 para o Brentford pela Premier League. Pessoal, e de acordo com as informações divulgadas pelo perfil Cruzeiro Stats, Sinisterra soma apenas 334 minutos jogados nos últimos 365 dias, o que representa menos de 4 partidas completas. O jogador não vinha sendo titular no Dortmund e nem na seleção colombiana, antes aí de negociar com o Cruzeiro. E o jogador vai precisar de tempo aí para se adaptar ao futebol brasileiro, mas também para se recuperar, né, no ritmo de jogo, condicionamento físico e adaptação a uma nova cultura, já que ficou aí 4 anos na Holanda e 3 na Inglaterra. E deixar claro que o colombiano tem capacidade técnica para brilhar no Brasil se estiver bem fisicamente, sem contar com o nosso clima tropical aqui, né? Faz calor pra caramba aqui, o futebol sul-americano, né? O brasileiro principalmente, é um futebol muito intenso, jogos em sequência, temporada muito puxada, desgaste físico, viagem joga e o jogador tem que se acostumar, então até se adaptar à nossa cultura leva tempo. E o Cruzeiro aí, tem até 2 de setembro que fecha a janela de transferência. Ainda temos pela frente a outra metade, o segundo turno do Brasileirão e as quartas da Copa do Brasil. Meu povo, Cruzeiro tem que agir rápido no mercado se quiser contar com reforços ainda este ano. E nos últimos dias foi noticiado aí que o Cruzeiro ainda segue em conversas pela contratação do jovem meia Matheus Gonçalves, pessoal. Mateuzinho do Flamengo, de 19 anos, cria das categorias de base do Ninho do Urubu. A novela envolvendo a chegada do jogador à toca, já se arrasta desde o mês passado. Em julho, só relembrando, o Cruzeiro esteve muito perto de concluir a contratação de Matheus Gonçalves por 3,5 milhões de euros, o que dá aí 22 milhões de reais da cotação atual. Isso por apenas 50% dos direitos econômicos do atleta. No primeiro momento, a diretoria do Flamengo aceitou a oferta, mas depois se retirou nas negociações. Pessoal, e no entanto, o nosso querido Samuel Venâncio, no seu canal no YouTube, na Samuca TV, revelou nesta terça-feira que a contratação de Matheus Gonçalves já foi descartada pelo Cruzeiro. Que o Cruzeiro não quer insistir nas conversas por conta da postura dos dirigentes do Flamengo, que não querem negociar o jovem com um rival aí da elite. E por trás aí do desiste, do volta, do fechar aí do Matheus Gonçalves, a história aí foi o seguinte, que o presidente do Cruzeiro ligou pro presidente do Flamengo e eles acertaram os valores, mas o BAP que deu os valores para vender 50% do jogador. E tudo ficou ajustado e o Cruzeiro foi e mandou a proposta, isso de acordo com o Pelaipe aí, em entrevista. E o presidente do Flamengo ficou sexta, sábado e domingo sem atender, os planos aí, a proposta do Cruzeiro. Na segunda, o próprio BAP ligou dizendo que não ia vender mais o jogador, mesmo após ter dado a palavra e se comprometido com o negócio. E o Cruzeiro não desistiu, houve o recuo da palavra e não saiu a negociação. Isso aí, que foi dito pelo nosso presidente, o nosso dirigente aí de futebol, Pelaipe, em relação à contratação de Matheus Gonçalves. Meu povo, mas o Cruzeiro não desiste, segue firme e forte no mercado e com certeza vai trazer no mínimo de 2 a 3 jogadores até dia 2 de setembro, quando fecha aí essa janela de transferências no Brasil. Meu povo, então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, mete o dedão no like, deixe seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!